Olá, pessoal, tudo bem? Ah, hoje eu venho aqui compartilhar um trechinho do primeiro capítulo de um livro que, olha, me segurou até o final, porque eu queria saber o desenrolar da história. E aí foi me puxando, mas ok, cheguei ao final e descobri, ou pelo menos minha compreensão sobre aquela história. E eu estou falando de um livro que foi recentemente lançado, que realmente prende a gente pela história e pelas concepções, pelas coisas que vão girando, né? Que a gente vai refletindo durante todo o percurso da leitura. E eu estou falando de nada mais, nada menos deste livro aqui, Ruptura Insana, de Paulo Roberto Fitts, né, um escritor, um editor, um professor, é editor da Total Books, né, e que eu tenho a grata satisfação de ter participado do lançamento e de estar compartilhando desse momento tanto com ele quanto com a Zuleika. Eles são fenomenais, né? E esse livro, de fato, ele nos convoca a várias reflexões, né? E provavelmente, ao final, algumas pessoas vão ter ficado com uma sensação e outras com outra. E tá tudo bem, né? Mas vocês podem estar se perguntando, mas ela esqueceu de algo. Nanani, não. Só que não esqueci. Eu estou fazendo assim uma inversão de algumas coisas hoje, porque sempre existem infinitas possibilidades. E isso tem tudo a ver com a história desse livro. Então, eu estou, Patrícia Gianni Benites, psicóloga e escritora, e nós estamos em qual canal? Tocando o coração, enxergando a alma. Vamos então ao trechinho do primeiro capítulo, Coincidências e Diferentes Perspectivas. A temperatura beirava os 30 graus Celsius. Os últimos dias do mês prediziam a chegada de um enganoso inverno que a cada ano se mostrava menos intenso. Após um cálido mês de abril, o tradicional veranico de maio perdurou durante praticamente todo o mês e parecia estar impedindo a entrada de uma futura nova estação. André finalizara sua aula de geopolítica na universidade e prontamente encaminhava-se para o estacionamento. Ainda sentia certo desconforto com sua nova aparência, sem a barba que o acompanhara durante quase 10 anos. Passaram-se pouco mais de 3 meses e ainda tinha alguma dificuldade em reconhecer-se no espelho. Ao contrário do que afirmavam sua esposa e seu filho, julgava ter envelhecido bastante. Enquanto deslocava-se, sentia que algo estava diferente, que alguma coisa não combinava. Experimentava uma singular sensação de que já não era mais a mesma pessoa. Talvez estivesse vivenciando o que julgava ser uma crise de meia-idade, uma vez que já havia passado dos 50 anos. A cada dia lhe parecia mais pesaroso. Lembrava-se do velho xiste das idades, pois havia chegado na idade do Condor. Condor aqui, Condor ali. Os corredores do segundo piso estavam um tanto frescos em função do ar frio, que eventualmente escapava das diversas salas que o acompanhavam.
mas ainda quentes com relação à gélida atmosfera gerada em sua sala de aula. O controle do equipamento de ar lá existente há muito fora perdido, e o aparelho só podia ser diferente manuseado como o de outra sala. Porém, o professor sempre esquecia de trazê-lo e aparentemente alguém adorava deixá-lo em 18 graus e se perguntava: será que as pessoas não entendem o funcionamento de um simples condicionador de ar? Será que elas não sabem que a temperatura mais agradável para o ser humano se situa entre 23 e 20 graus centígrados? Ao descer a escada existente entre o primeiro e o segundo andar, conjecturava sobre o calor que estaria fazendo na parte de fora do prédio. Conforme se aproximava dos lances finais da escadaria, que daria passagem ao saguão de entrada da saída da edificação, ia sentindo um bafo de ar quente e úmido que o levara a transpirar excessivamente. Subitamente foi interrompido em seus devaneios pela curiosa abordagem de um aluno que se antepôs entre ele e a porta de acesso daquele bloco. Professor, disse ele, se dirigindo ofegantemente ao mestre, por acaso o senhor não esteve em Uruguaiana no domingo? Surpreso, André não conseguiu raciocinar por alguns instantes. A simples e inocente pergunta do estudante fugia completamente aos assuntos por ele conjecturados durante frações de segundo em sua psique. Desarmado e desconcertado, com uma voz um tanto embargada, o professor respondeu: Uruguaiana? Não. O senhor não tem um irmão que mora lá? Por lá? Quê? Que eu saiba, não. Continuou com voz um tanto embargada, mas exibindo um leve sorriso. Tudo bem, continuou o estudante. É que estive lá no final de semana. Minha tia mora lá. Bem, o que queria dizer é que fomos a um restaurante e vi um sujeito igualzinho ao senhor. Até os óculos eram idênticos. Chamei pelo seu nome, mas ele estava meio longe e o restaurante cheio. Tentei ir atrás dele, mas ele já estava de saída. Como não consegui falar com ele, resolvi perguntar para o senhor. André sorriu levemente para o aluno, que um tanto constrangido se despediu com até mais. O ar-condicionado de seu carro aliviava o calor sufocante experimentado pelos transeuntes no exterior. Alguns pássaros pareciam procurar abrigo sobre as poucas sombras de árvores e prédios que abraçavam a larga avenida, bastante movimentada àquela hora do dia. Para amenizar as agruras do trânsito, André escolhera como fundo musical os concertos de Brandemburgo de Bach. Enquanto imaginava-se numa pequena sala de concerto, dirigia com todo cuidado para sua casa. A melodia vagava com leveza por sua mente, trazendo sensações de relaxamento que somente quem desfruta Bach consegue entender. Ao longe, visualizou que o semáforo trocara de verde para o amarelo, indicando a futura necessidade de parada total. Reduziu a velocidade e deteve o automóvel
atrás de outro que estava em sua frente. O som do cravo viajava pelo interior do veículo durante a breve pausa provocada pelo trânsito, como que orquestrando o futuro deslocamento de automóveis e pessoas. O professor aproveitou seu instante de descontração e olhou seu entorno com maior atenção. O movimento e a agitação cresciam de acordo com o avançar das horas. O mostrador do relógio digital disposto na tela da central multimídia do painel do veículo apontava o horário. 12h43. Crianças estavam saindo da escola para dar lugar a outras que ocupariam suas vagas no turno que em breve iniciaria. Mães de mãos dadas a filhos procuravam se desvencilhar do deslocado deslocamento de pessoas nas calçadas. No interior dos automóveis, pessoas consultavam seus aparelhos celulares como se estivessem participando de reuniões em escritórios. Como se a economia mundial e a segurança do planeta dependessem de sua imediata resposta. Pareciam robôs humanoides portando ávidas, incansáveis e imprescindíveis máquinas. Em dado momento, uma caminhonete azul assentou-se ao lado do carro do professor. Sem dar muita importância ao novo vizinho, uma vez que o semáforo já havia trocado para a cor verde, André olhou de relance para o veículo postado ligeiramente à sua frente. De súbito, seus olhos fixaram-se no motorista que o visualizara também. Ambos os automóveis ficaram imóveis, enquanto os demais começavam a avançar. Os dois sujeitos permaneceram congelados durante alguns poucos segundos, descortinando um espelho que insistia em assombrá-los. Eram idênticos. As buzinas dos carros, situados atrás dos dois veículos imóveis, foram acionadas insistentemente por seus ocupantes. Acossuado, o professor chegou a deixar o motor do carro por ele dirigido morrer, enquanto que o SUV do seu clone partia sem maiores problemas, estampando um adesivo no seu vidro traseiro. A Zona Sul é tudo de bom. O trajeto até sua casa transcursou estranhamente, tortuoso e perigoso, apesar de ter percorrido as habituais avenidas amplas e retilíneas. Por 2 vezes, o freio precisou ser acionado para evitar um abalroamento. Nem mais a suavidade de Bach o tranquilizava. André tentava concentrar-se no trânsito, mas a lembrança do rosto de seu sósia insistia em atormentá-lo. Procurava em vão repetir seus pensamentos, uma vez que aquela ocorrência parecia chamá-lo para outra dimensão. Primeiro, aquele aluno dizendo que havia me visto em Uruguaiana. Depois, esse sujeito que parou ao meu lado, que mais parecia meu clone, pensava o professor, que loucura! Passados alguns quarteirões, e mais uma vez auxiliado por Bach, o professor conseguiu encarar novamente o mundo real.
e voltou a focar no destino final da jornada, sua residência. Ao estacionar seu carro na garagem, por instantes, teve certeza de ver aquele fantasma no banco do carona, olhando diretamente para ele. Um calafrio seguiu por sua espinha. Era como se tivesse levado um pequeno choque, desde a região lombar, que percorreu a coluna até a cervical. Um tanto perturbado, deixou o molho de chaves do carro cair no chão após desembarcar do veículo. Aos poucos, tentando se recompor, dirigiu-se claudicamente até a porta de entrada da residência. Pois então, o que será que aconteceu com André? Que história é essa? Que situações que muitas vezes a gente também gela? Que situações que às vezes a gente fica pensando, hã? O que é isso? O que está acontecendo? Então, é sobre isso esse livro. E eu nem vou falar muito, entendeu? Senão eu vou começar a dar spoiler. E eu não quero não, porque eu quero convidar vocês a curtirem esse livro e também poder dizer aquilo que passou pela percepção de vocês, não só nesse trecho, mas de toda a história que vai se transcorrendo. Então, gratidão, Paulo, por esse livro, por essa história, que traz muitas reflexões, né? E nos convoca, de fato, a refletir sobre muitas concepções, muitas percepções que a gente vai tendo ao longo da nossa existência, das situações que vão acontecendo com a gente. Ah, mas você acha que eu esqueci mais alguma coisa? Também não! Convido vocês, a quem nos acompanha aqui nesse canal e quem também participou dessa escuta, né, dessa visualização do vídeo de hoje, a curtir, a compartilhar e também, quem está chegando aqui pela primeira vez, se inscrever, nos apoiar para a gente continuar fazendo esse caminho de levar essas pílulas, né? Nos abastecer de cultura, de arte, que é tão, mas tão importante na nossa vida. Algumas pessoas podem pensar que não, mas sim. A arte, ela nos convoca a resiliência, a poder se deslocar por outros caminhos para nos fortalecer. A arte, sim, também é uma das grandes estratégias de promoção da vida. Saúde mental. Mental é ótimo, né, pessoal? Saúde mental e ampliação de consciência e espiritualidade. Então, que sejamos paz, luz, sabedoria e encantamento. E até a próxima.